Olá, seja bem-vindo ao igrejadocoração.com, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração, @Igreja do Coração. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de inscrever no nosso canal, não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar, marcar o sininho aí. E já quero te dizer que quando você espalha as mensagens e quando você espalha aquilo que nós compartilhamos em nossas redes sociais, nos canais de comunicação da Igreja do Coração, você está cooperando para que a palavra de Deus também seja propagada aí à sua rede de relacionamentos. Faça sempre isso. Faça sempre isso. Você que é membro de nossa igreja, você que já está acostumado a frequentar a igreja online também aí, sempre conectando, seja muito bem-vindo. Estamos caminhando todas as quintas-feiras, às 20 horas, no estudo bíblico, um estudo de Atos na Igreja do Coração. Estamos estudando o livro de Atos, que é o livro que retrata a história da igreja primitiva. Jesus, ele constituiu a sua igreja. E aqui, neste livro, nós temos relatos iniciais da primeira geração de cristãos que houve sobre a face da terra. Sobre a face da terra, nós tínhamos os primeiros evangélicos, os primeiros a portar o evangelho, os primeiros que tinham a mensagem do evangelho, se chamavam cristãos. Na verdade, você vai descobrir daqui a pouco que esta cristão foi uma pecha colocada, foi um apelido pejorativo. E, como sempre, todas as vezes que algum mal é lançado sobre o povo de Deus, esse mal se reveste em bem e o cristão acabou virando a nomenclatura oficial. Pois bem, até semana passada estudamos Atos, no capítulo 4, até o versículo 22. Vimos como Pedro confrontou ali o Sinédrio e como que, depois desse confronto, Deus possibilitou que aquele milagre, aquele fruto dado por Pedro, pudesse dar um grande testemunho, e ali o Sinédrio ficou constrangido, o Sinédrio soltou Pedro e não fez com Pedro o que poderia ter sido feito e o que foi feito com Jesus. Eles ficaram ali constrangidos, não tinham o que fazer naquele momento. Hoje nós damos prosseguimento a partir de Atos capítulo 4, versículo 23, que você já sabe como é que é. Você tem sua Bíblia aí, eu tenho a minha Bíblia aqui, eu vou lendo, fazendo alguns comentários, extraindo aí alguns ensinamentos, fazendo alguns apontamentos e permitindo e também provocando um pouco a sua reflexão na palavra de Deus, voltando sempre para o que o texto da palavra diz e aprendendo com o texto e não forçando o texto a dizer aquilo que o texto não está dizendo. Nosso papel como cristãos é extrair do texto o ensino para as nossas vidas e não viver a vida e depois forçar o texto a aceitar o nosso modo de vida. Não, é ajustar o nosso modo de vida ao texto sagrado. Atos, capítulo 4, versículo 23 em diante, a gente prossegue aqui nesta aventura com os primeiros santos, com os primeiros discípulos de Jesus. Deus, esse momento agora aqui, de Pedro e João, há um momento que a igreja ela é retratada como uma igreja que ora, como uma igreja que mantém a comunhão, inclusive a comunhão material. Versículo 23. Uma vez soltos, aqui Pedro e João estão soltos, os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, guarda bem essa palavra, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: O soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus,
ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para essas suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios de Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aqui nós observamos que depois daquela aparente desgraça, depois daquele aparente tempestade, aquele aparente terror que Pedro estava passando, há um livramento de Deus mediante os frutos dados por Pedro e João. Pedro e João se reúnem com a igreja, e a igreja aqui agora, unânime, um só coração, uma só fé, um só batismo, unânimes. A igreja de Cristo estava coesa. Presta bem atenção, nós estamos falando da história da igreja. Aqui há uma coesão. Aqui todos estão unânimes. Um pouco atrás, a gente leu que eles mantinham-se firmes no ensino apostólico. Algumas semanas atrás estudamos sobre isso. Eles mantinham-se na doutrina dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão e nas orações. O coração estava conectado uns aos outros. E por falar nisso, esta expressão ela repete-se no Novo Testamento pelo menos 50 vezes para nos ensinar que este é o espírito cristão, estar unânime. Então, nós como igreja do Senhor Jesus, nós não estamos unânimes no erro, nós não estamos unânimes nas dinâmicas humanas, nós estamos unânimes na presença de Jesus, centrados em Cristo. Aqui esta igreja, ela ora, faz uma oração, a igreja ora, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo livramento dos apóstolos, Pedro e João, haviam sido libertos pelo poder de Deus. Aqui a igreja agradece, e aqui há uma ênfase na fé deste povo, no poder e na ação de Deus. E logo este povo faz essa declaração de fé através da oração, e eles se enchem ali com o Espírito Santo, com a ação de Deus na vida de cada um deles, e o que eles fazem? O final. Guarda essa de novo. Semana passada falamos dela, hoje falamos de novo. Intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, quando aqueles homens viram o testemunho de Deus na vida de Pedro e João, quando aquelas mulheres viram isso, quando aquelas mulheres e homens viram Deus agindo poderosamente na vida dos homens, eles também se colocaram à disposição de Deus, não só para agradecer a Deus pelo que tinha sido feito, mas também para ser instrumento para anunciar as boas novas do reino de Deus. E eles assim o faziam, conectados, juntos. Este é o plano de Deus para a vida da igreja. Igreja, eu, você, o apóstolo Paulo nos retrata como um corpo. Cada membro como um deste corpo. E nós devemos ter unanimidade e intrepidez em anunciar o nosso Jesus, em anunciar o Senhor Jesus, a luz emanada por Jesus, Jesus. Temos que ter isso, convocados para isso, fomos chamados aos aqui nesse uma vida de você cultiva o receber poder vindo do Espírito Santo com coragem, intrepidez. Você cultiva um relacionamento e você faz isso unânime. Jesus chamou isso de corpo. Ele atenção, não existe possibilidade de você cultivar uma vida cristã da comunhão proporcional
pelo ferro afiando ferro. Comunhão é uma coisa muito complicada e fácil, certa, de certa forma, sabe, alguém, a vida em comunhão, a vida em igreja, uma vida em unanimidade, ferro afiando ferro, um aprendendo. Você está aí do outro lado da telinha e não congrega, quero te fazer um desafio. Comece a congregar, encontre uma igreja bíblica, ensine a palavra de Deus e se junte a nosso coração é que você esteja com José Gaspar, 85, no Horizonte, mas se isso não for possível, junte-se a um grupo sendo unanimidade, como povo, intrepidez. Essa é a nossa responsabilidade. Versículo creram que vai descrever o união do primeiro século, de todo esse senso cristão que esses nossos irmãos imprimiram, formataram antes de nós. Desculpa. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e as depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Este texto, por vezes, é usado de forma distorcida por vendilhões do templo, por mercadores da fé. E o fato dos mercadores da fé explorarem pessoas incautas, ingênuas, usando textos como esse, não pode nos fazer tomar repulsa ou ojeriza pelo uso correto de textos como esse. Aqui nós vemos uma comunidade sadia, cristã, que tem a firme expectativa de que o Senhor Jesus iria voltar, e isso deve ser algo caro, precioso para todos nós. Algo importante para todos nós. Maranata, vem, Senhor Jesus. A expectativa que este povo tinha era uma expectativa da volta do Mestre Jesus. E este povo mantém esta conexão. Um só coração. Desta multidão, da multidão dos que creram, um só coração, uma só alma. Considerava exclusivamente sua, nem seu, a coisa que possuía, tudo lhes era comum. Aqui, nesta comunidade de cristãos, havia uma comunhão intensa, inclusive de bens. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição de Jesus, e a graça era abundante. A graça era abundante. A comunidade cristã do primeiro século, ela gerou uma sinergia tão profunda e tão intensa uns aos outros, que eles tinham
compartilhados entre os outros. Os vendiam terras e colocavam onde? Aos apóstolos. E esses apóstolos redistribuíam isso de forma comum, unidade, um mundo de comunidade, um senso profundo de amor ao próximo, um senso profundo de entender. E aqui, no versículo 36, quero até ler e adiantar um pouco, nós temos o exemplo de oferta de um destes homens, de um desses servos do Senhor do primeiro século, Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui há uma citação nominal de um destes servos que vende a sua propriedade, vende ali a sua fazenda, a sua terra, e deposita aos pés dos apóstolos. É um senso de responsabilidade para com a obra de Deus e um senso de responsabilidade para com o que Deus estava fazendo naquele momento, matando a fome daquelas pessoas e também propagando e estruturando o seu reino ali através da estrutura financeira para aquela igreja. Hoje em dia, nós temos péssimos exemplos. Hoje em dia, nós temos muitos vendilhões da fé que fazem o mau uso dos recursos financeiros que são alocados em suas chamadas igrejas. Eu sei, existem muitos vendilhões da fé que fazem mau uso da palavra de Deus para ter aí seus jatinhos, suas mansões, suas fazendas. Para estes está guardado a punição, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vai, se a justiça divina, se a justiça humana não os forem, se eles não forem ali, tocados pelo braço da lei, se eles não forem confrontados legalmente, a justiça divina não vai falhar com estes. Não temos nada a ver com eles. Só temos que confrontá-los com a verdade do Evangelho e denunciar as suas más práticas. Mas não temos nada a ver com eles. Nós devemos olhar para a Escritura e extrair o ensinamento correto dela. Aqui há um ensino para nós. Há um ensino em que eu e você devemos aprender. E eu, desde o começo da minha vida cristã, tenho aprendido. Quebrar o materialismo na minha vida. Permitir que Deus quebre o materialismo na minha vida, dividindo aquilo que me pertence. E que eu acho que, de certa forma, é só meu, porque foi eu que ganhei. Não. Quando eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, quando eu ajudo o próximo, ajudo a igreja a prosperar, quando eu coloco os meus bens à disposição de Deus para que, de certa forma, prospere, Deus prospere, eu estou seguindo os bons exemplos deixados cristãos. Eu estou seguindo a palavra de Deus. Há mais de 15 anos, mais de quase 20 anos, eu sou pastor voluntário. Além de ser pastor, eu tenho outros ofícios. E aí eu pego a minha oferta desses ofícios e ofereço a Deus. E na igreja o meu serviço é voluntário. Meus irmãos, é cooperar com o reino de Deus. É um prazer poder ser trabalhado no caráter à avareza também. Porque quando eu sou apegado a Mamon, quando eu sou devoto de Mamon, Deus do dinheiro, Deus das riquezas, eu não consigo ser cristão. E aí quando eu quebro a estátua de Mamon, quando eu quebro o materialismo na minha vida, quando eu oferto ao Senhor, eu estou fazendo aquilo que é bom e agradável a Deus. Não só trabalhando no meu caráter, na minha avareza, mas também cooperando para que outras pessoas sejam abençoadas e a palavra de Deus prospere. Porque a estrutura financeira de uma associação, agremiação, da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Medicina, e por aí vai, ela depende da contribuição dos seus membros para que as estruturas se mantenham. Assim também é a igreja. Quando eu contribuo, quando eu entrego a minha oferta e o meu dízimo, eu estou contribuindo para que esta mensagem chegue até você, para que
aparelho aqui seja comprado, para que este microfone, para que essa cadeira, para que esse templo que nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, também seja, o aluguel seja honrado, a luz seja paga. É assim que funciona a aplicação correta e coerente dos dízimos e das ofertas. Não é para enriquecimento de ninguém, é para que a palavra de Deus se expandir e a estrutura da palavra de Deus, ao se expandir, abençoe vidas e não permita que pessoas passem necessidade. Esta igreja, ela já fez muitas coisas. Ela já construiu casas para idosos, para deficientes. Ela tem uma ajuda semanal de pessoas que recebem cestas básicas, de pessoas que são abençoadas com oportunidade de algum momento ter algum tipo de causa na justiça, algum problema jurídico, e aí membros da nossa igreja voluntariamente irem lá e tentarem aquele remédio que só sai na justiça, ou aquele problema jurídico ser resolvido e a pessoa não tem condição de pagar um advogado. São tantas as possibilidades que nós, como igreja do Senhor, podemos servir o próximo. Assim funciona. Aqui, uns aos outros, um só coração, uma só alma, um profundo senso comunitário e de doação de si mesmo, e desapego aos bens materiais. Esse é o desejo de Deus para as nossas realmente pessoas que estejam focados dentro do plano de Deus, focados dentro do amor que Deus tem para fluir através de nós para a vida de outras pessoas. Prosseguindo aqui, tem algo que aconteceu. Aconteceu algo aqui. Primeiro eu falei de Barnabé, né? O médico Lucas cita Barnabé de forma positiva. E logo após, o médico Lucas relata o que aconteceu com Ananias e Safira. Aí foi a parte negativa. Aí foi a parte em que a avareza levou à morte. Capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, conservando-o, porém, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo as palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, lhe perguntou, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda aquela igreja e a todos os quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui nós temos um acontecimento trágico, uma consequência direta da avareza, do pecado da avareza. Aqui há um casal, a prática daquela comunidade não era de entregar dízimos e ofertas somente. Presta bem atenção, eles entregavam tudo, porque viviam em comunidade. Essa estrutura de dízimos e ofertas, ela vem do Antigo Testamento, mas esta comunidade aqui era tão intensa e viviam tão juntos, mas tão juntos que tudo era de todos. Isso não é muito, por vezes, possível na estrutura que vivemos, de sociedade que vivemos hoje. Mas é possível nós termos o mesmo coração e termos a mesma intensidade de amor e de senso de comunhão
prático, quando nós quebramos o materialismo e cooperamos para que a igreja do Senhor cresça, para que o necessitado seja atendido. Barnabé é citado de forma positiva e Ananias e Safira é citado de forma negativa. Ananias e Safira vão vender a sua propriedade ali e ao invés de depositar aos pés dos apóstolos aquela quantia que eles haviam adquirido com a venda, eles simplesmente tiraram uma parte pequena e colocaram aos pés dos apóstolos e esconderam o resto e depois mentiram ao Espírito Santo, mentiram aos apóstolos. Pedro questiona: Ananias, o terreno era seu, você não precisava ter vendido. Se você não tivesse vendido, ele continuaria sendo seu, não precisava disso. Não precisava. E se você tivesse vendido e tivesse retido o dinheiro era seu. A grande questão aqui está na intenção do coração de Ananias e Safira. Eles estiveram compactuados para mentir ao Espírito Santo, para mentir a Deus. Aqui havia uma prática clara e os apóstolos e os discípulos viviam essa prática clara, mas estes dois, mancomunados, simplesmente ignoraram a presença de Deus, ignoraram e a avareza, o amor ao dinheiro, fez com que eles pagassem caro uma consequência pesada e eles morreram ali. Pastor, mas por que Deus é tão cruel assim a ponto de... Meu irmão, Deus é um Deus poderoso e as consequências das nossas ações por vezes vêm sobre nós. Aqui nesse caso específico, essa consequência veio desta forma. Isso não quer dizer que este é o caso de todas as pessoas que negligenciam o dízimo ou que negligenciam a responsabilidade material e financeira para com o reino de Deus. Mas um ensinamento que nos dá é que há consequência para a nossa avareza. Há consequência para o nosso amor ao dinheiro, quer seja na área física, emocional, ou mesmo sentimental. Nós nos devotamos ao dinheiro e o dinheiro, por vezes, toma o lugar de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o que gera todas as outras consequências e coisas ruins e negativas na vida do ser humano. E se você parar para pensar bem, você vai ver que o amor ao dinheiro gera e está ligado a todo e qualquer outro pecado listado na Escritura. O nosso código moral, ele todo é quebrado quando a gente é escravo do dinheiro. Quando a gente permite que o dinheiro seja o nosso Deus. Quando o dinheiro é a coisa mais importante da nossa vida a ponto de tomar o lugar de Deus. Não permita que você caia nesta cilada satânica. Não permita. Mamon, Deus do dinheiro, o Deus das riquezas, não pode ocupar o seu coração se você quer ter uma vida cristã e seguir a Cristo. O altar de Mamon não pode existir, você não pode ter uma imagem de Mamon no seu coração. O seu coração é altar de nosso Deus Todo-Poderoso, Adonai, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Jiré, aquele que provê na sua vida o recurso financeiro e aquele a quem você agradece pelo recurso obtido, quebrando o materialismo da sua vida e contribuindo para a causa dele. Não seja como Ananias e Safira. Não seja como os avarentos que amam somente os seus próprios umbigos porque são escravos do dinheiro. Não seja como aquele que acha que ser posse, ser escravo do dinheiro é o que há. A sociedade vai realmente dar a você um status de poder, porque o dinheiro traz poder social. O dinheiro não te dá nenhum poder no céu. O dinheiro não te dá nenhum poder no céu, mas o dinheiro te dá poder na sociedade. Mas é um poder efêmero. É um poder ou mesmo uma aparência de poder que se dissolve. Ela é líquida, né? Estou me lembrando aqui do Bauman, Zygmunt Bauman. Ela é líquida. Tudo que o dinheiro pode comprar é líquido, sabe por quê? Caixão não tem gaveta. Você vai ter o dinheiro aqui, depois lá você não vai ter.
Não vai fazer a mínima diferença. Dinheiro não compra relacionamentos familiares. Dinheiro compra falsidade dos filhos, falsidade dos amigos. Porque se você usar o dinheiro para que essas estruturas sejam construídas, essas estruturas emocionais, essas estruturas familiares, quando você perde o dinheiro, elas se dissolvem no ar. Você não vai conseguir o respeito das pessoas pelo quem você é. Você vai conseguir o respeito das pessoas pelo dinheiro que você tem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A sociedade, ela se decompõe por causa do amor ao dinheiro. O rico ama o dinheiro a ponto de se decompor, sua estrutura espiritual ficar apodrecida. O pobre também se decompõe e sua estrutura espiritual ficará apodrecida. Aqui Ananias e Safira foram amantes do dinheiro. Eles se devotaram ao dinheiro, eles construíram um altar ao dinheiro nos seus corações e se entregaram ao dinheiro. Não permita que isso aconteça em sua vida. Se você quer ser um cristão saudável, tenha uma boa relação com o dinheiro. O dinheiro deve servir ao plano de Deus, ou seja, a sua família tem que ser sustentada pelo dinheiro e você vai trabalhar, ganhar o dinheiro para sustentar a família. A estrutura da sua vida, o dinheiro ela é necessário, você vai poupar, você vai economizar, você vai entregar o seu dízimo e sua oferta, porque o reino de Deus também, o reino de Deus prospera mediante as contribuições, porque juntos, as contribuições de todos, nós podemos ir mais longe. Assim é o reino de Deus. Mas o dinheiro não pode ser o seu senhor. O dinheiro deve ser o seu servo. Não olhe como Ananias e Safira olhavam para o dinheiro, com um olhar de submissão ao dinheiro. Você é o dono do dinheiro. É você que determina. Não é o dinheiro que determina quem você é. Não permita que as consequências ruins, negativas do dinheiro venham sobre sua vida a ponto de você morrer espiritualmente, a ponto de você realmente ficar destruído, a ponto dos seus relacionamentos interpessoais ficarem destruídos ou ficarem fúteis e falsos, porque as pessoas só vêm porque você tem o dinheiro. O dinheiro vai se desintegrar à medida em que você for perceber, à medida que você for vivendo e caminhando para fazer a grande passagem, para fazer para que a porta se abra e você vá para o outro lado. Com Jesus no céu, sem Jesus no inferno. Nenhum nem outro. Quer seja no céu, quer seja no inferno, os bens materiais não farão nenhuma diferença lá. Então não permita que, como Ananias e Safira se dobraram, não se permita dobrar. Dobre-se diante do Senhor Jesus. Mantenha a unanimidade cristã. Mantenha a unanimidade em Cristo. Mantenha a fé, o amor, a comunhão. Esse senso comunitário de altruísmo e de participação no reino de Deus sempre. Seja um cristão saudável. Estamos encerrando este nosso momento agora. Encerramos com este momento de Ananias e Safira. E eu quero te fazer alguns desafios pessoais. Olhe para a sua própria vida e pense, como é que eu estou em relação ao dinheiro? Tome algumas decisões de melhorar. Não viva se endividando constantemente. Aguarde e viva provisionando se você quer comprar algo. Não fica só parcelando, se endividando, porque isso também é ser escravo do dinheiro. Segura um pouco o consumo, pague as dívidas, provisione, economize. Faça com que você seja um cristão que dê um bom testemunho nessa área. Não seja escravo do dinheiro. Não seja escravo do dinheiro a ponto de reter todo o dinheiro e achar que, não, contribua para o reino de Deus. Divida. Que seja presente na sua vida também esse senso de comunidade, esse senso de altruísmo comunitário, que seja profundo a ponto de você abençoar. Ser abençoado para abençoar. E eu vou te dizer, meu irmão, de experiência própria, contribuir com a causa de Cristo é como abrir uma torneira. Você abre a torneira, a água cai mais água na caixa lá em cima. É automático. Deus, provedor, faz com que isso aconteça. Contribua. Quebre o materialismo e contribua. Outro desafio que eu quero te fazer é estar conectado sempre às nossas programações. A gente tem aí, todo domingo, às 18h20, 18h25 mais ou menos, demora um pouquinho o delay ali, a gente entra talvez 18h20, 18h25, a nossa celebração, nosso refletir online,
Você é convidado a participar. Onde você estiver no Brasil, você é convidado a estar conosco. Se você estiver em Belo Horizonte, eu quero te convidar para estar aqui. Avenida Dom José Gaspar, número 18, Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte. Perto do Museu da PUC. Na rua mesmo da PUC. 18 horas no domingo. Nós vamos cultuar a Deus juntos, adorar o Senhor juntos. Entregue seu dízimo e sua oferta. Pastor, eu quero entregar meu dízimo e minha oferta, eu estou distante e quero entregar. Você tem um QR Code do PicPay que ficou na tela vários momentos. Se você tem PicPay, você pode usar o PicPay para fazer a contribuição. Se você não tem PicPay, você pode fazer uma transferência online para os números que estão passando na sua tela aí. Agência, conta, CNPJ da igreja. Este dinheiro vai ser usado para o bem comum, comunitário. Esse dinheiro vai ser usado para a propagação do reino de Deus e para que famintos sejam alimentados. Esse é o trabalho da igreja. Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. Todas as semanas nós abençoamos vidas de pessoas. E só abençoamos porque caem dízimos e ofertas. Se não cair, nós não conseguimos nem pagar essa luz que está iluminando agora, nem esse tempo que nós alugamos, nem mesmo essa câmera que está filmando, ou mesmo a internet para chegar até você. Contribua. Seja um contribuinte, não somente um consumista. Não somente um consumista, mas um contribuinte também das coisas de Deus. Eu vou orar agora, como fazemos todas as quintas-feiras, por você, por sua família, pedindo ao nosso bom Deus que o abençoe, que cuide de todas as coisas da sua casa. E quero orar também, se porventura você estiver vivendo em momento de dívida, para que você tenha do alto, do Espírito Santo, sabedoria, para ficar livre disso, para viver uma vida equilibrada na área financeira, para viver uma vida em que você possa dormir tranquilo, sabendo que não há credores. Pelo contrário, você é o provisionador. Você não é a cigarra, você é a formiga, que está ali tranquilo, provisionando para o futuro, para abençoar, talvez, aí as próximas gerações que virão da sua família. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida de cada um dos que nos acompanham em suas casas, onde estiverem. Os abençoe, os guarde, os proteja, seja com teus servos. E agora, de uma forma muito especial, oro pela vida financeira de cada um. Que o Senhor os abençoe com bênçãos dobradas, porção dobrada de bênção nas áreas financeiras, para que, através deste salário, através deste trabalho, através dessa comissão, através deste dinheiro ganho honestamente, o teu reino também seja abençoado. Que essa pessoa tenha uma vida financeira saudável e que ela, diferente de Ananias e Safira, tenha altruísmo em seu coração a ponto de também abençoar, contribuir, investir no teu reino e fazer, ó Deus, com que a tua palavra se propague cada vez mais, de forma cada vez mais intensa. Cuide desta família, livre de todo o mal. Abençoe a todos esses membros dessa família, seja desde o mais novo ao mais velho, debaixo da tua mão poderosa. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação, do teu Santo Espírito e graça do teu Filho Jesus seja nesta casa e na casa de todo o teu povo espalhado pela face da terra. Amém e amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, 8 horas, estaremos novamente juntos, caminhando agora, já para o capítulo, quase o capítulo 6, terminando o capítulo 5 e indo para o capítulo 6. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você.